Menino deseja falar com Deus no hospital e pedir um milagre. Um pedido sincero muda muito mais do que ele imagina. Me ajude a realizar o sonho de alcançar 1000 inscritos. Se inscreva no canal. Os corredores brancos e frios do hospital no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, pareciam um labirinto. O cheiro forte de desinfetante misturava-se com um silêncio inquietante, quebrado apenas pelo som de máquinas de monitoramento e passos apressados de enfermeiras. Jacó, de apenas 9 anos, era um visitante quase permanente daquele lugar. Do leito onde passava a maior parte do tempo, observava o céu por uma janela distante, onde a vida do lado de fora seguia inatingível. Apesar das limitações que a fibrose cística lhe impunha, as crises respiratórias, o cansaço constante, a dor persistente, Jacó mantinha uma alegria teimosa no olhar. Ele gostava de puxar conversa com enfermeiras e médicos, fazendo perguntas com a curiosidade de quem queria entender o mundo além das máquinas que o cercavam, mas sabia que havia um limite nas respostas que recebia. As paredes brancas do hospital pareciam guardar segredos que ninguém explicava. Helena e Arthur, seus pais, dedicavam cada minuto de suas vidas à saúde de Jacó. Ambos acreditavam que a ciência era a única solução. Helena, com seu rosto sereno e os olhos cansados, era uma presença constante ao lado do filho, preocupada com cada suspiro. Arthur, sempre tão meticuloso e racional, trazia uma calma firme para a família, apostando nos avanços da medicina. Mas naquela noite, a tranquilidade que tanto se esforçavam em manter foi destroçada. Enquanto Jacó dormia, uma crise respiratória grave o atingiu de repente. O som estridente das máquinas disparou alarmes que ecoaram pelos corredores. Helena despertou imediatamente, com o coração disparado. Ao olhar para o filho, viu que ele lutava para respirar, o peito subindo e descendo com esforço, os olhos arregalados de medo. Jacó! Helena chamou, tentando esconder o pânico na voz enquanto apertava o botão de emergência ao lado da cama. Arthur! Rápido! Arthur entrou no quarto num segundo, seus olhos se arregalando ao ver Jacó em um estado tão crítico. Ele segurou a mão de Helena, apertando-a com força. Calma, Helena, calma. Os médicos já estão vindo, tá? Sua voz tentava soar tranquila, mas o tremor traía seu desespero. Helena olhou para o filho, lutando para encontrar palavras que o confortassem. Meu amor, vai ficar tudo bem. Estamos aqui, estamos com você. Ela sussurrou a voz embargada. Jacó, com os olhos lacrimejando e o rosto pálido, tentava responder, mas apenas sons fracos e ofegantes escapavam de seus lábios. Ele parecia procurar consolo nos olhos da mãe, mas o pavor de Helena deixava claro o quão frágil era aquela segurança. As enfermeiras entraram apressadas, seguidas pelo médico que ajustou os tubos de oxigênio e começou a manipular os aparelhos para estabilizar Jacó. Helena e Arthur observavam, sentindo-se inúteis, presos a uma angústia paralisante. Vai ficar tudo bem, não vai? Murmurou Helena para Arthur, sem soltar a mão dele. Arthur hesitou antes de responder. Vai, ele sempre fica bem. Ele é forte, mas a certeza habitual estava ausente. Ele observava os médicos com uma angústia diferente, uma sensação de descontrole que não conseguia esconder. O médico, ainda ajustando os aparelhos, falou rapidamente com Helena e Arthur. Nós o estabilizamos por enquanto, mas ele está muito frágil. Precisamos monitorá-lo de perto nas próximas horas. Helena tentou disfarçar o tremor em sua voz ao responder. Mas ele vai se recuperar, não vai, doutor? O médico suspirou, um brilho de empatia nos olhos cansados. Estamos fazendo tudo o que podemos, dona Helena. Jacó é um menino forte. E então se afastou, deixando um silêncio pesado no quarto. Helena e Arthur se entreolharam. Ela percebeu que ele estava pálido, tentando segurar as lágrimas. Arthur, e se...
E se ele não resistiu? A voz dela era um fio, quase inaudível. Não diga isso. Arthur respondeu com um tom de urgência, mas logo a raiva em sua voz cedeu ao desespero. Ele passou a mão pelo cabelo, olhando para o filho adormecido, mas ainda pálido e frágil na cama. Eu não sei, Helena. Não sei o que fazer se ele não... Se ele... Helena apertou a mão dele com força, buscando uma âncora em meio àquela tempestade. Nós sempre fizemos o possível, Arthur. Tudo o que a medicina nos diz para fazer, cada tratamento, cada procedimento. Mas e se tudo isso não for suficiente? Ele interrompeu, a voz quebrando. Pela primeira vez, Arthur sentia o chão sumir sob seus pés. A racionalidade que sempre o guiou parecia incapaz de oferecer conforto. Helena tentou se recompor. Ela olhou para Jacó, seu menino doce, e sentiu um aperto no peito que parecia insuportável. Ela sabia que, por mais forte que Jacó fosse, eles estavam enfrentando uma doença implacável. Arthur, talvez estejamos precisando de algo a mais. Não sei o que é, mas talvez haja algo que não estamos vendo. Ele balançou a cabeça tentando afastar o pensamento. Não, Helena, não é isso. É a ciência que vai salvar nosso filho. Não há outra resposta. Eu sei, Arthur, eu sei. Mas essa noite, essa sensação de desamparo, eu não sei. Talvez estejamos ignorando algo. Arthur, ainda tentando controlar as emoções, não respondeu. Ele apenas segurou a mão dela, enquanto ambos permaneciam em silêncio, observando Jacó adormecer novamente. Na manhã seguinte à crise, Jacó estava se sentindo um pouco melhor. Os olhos ainda cansados, mas com uma vitalidade que surpreendia os médicos e especialmente seus pais. Helena e Arthur o acompanhavam enquanto ele passeava pelo hospital em uma cadeira de rodas, seus braços repousando no colo e o olhar curioso saltando de um lado para o outro pelos corredores. Eles decidiram levar Jacó para um passeio pelos jardins internos do hospital, um espaço onde os pacientes podiam respirar o ar fresco e ver algumas plantas e flores. Enquanto observava tudo com atenção, Jacó ouviu uma conversa que despertou sua curiosidade. Uma enfermeira conversava com uma senhora idosa sentada em um dos bancos próximos. Foi um milagre, Dona Estela. Ele estava muito mal, mas melhorou de uma forma que ninguém esperava. Ainda estamos tentando entender como foi possível, mas todos aqui acreditamos que houve uma ajuda. De lá de cima, a enfermeira dizia num tom sereno, enquanto a senhora sorria e assentia. Jacó se inclinou para ouvir melhor e, incapaz de conter sua curiosidade, puxou o braço de Helena. Mãe, o que é um milagre? Ele sussurrou, olhando fixamente para a enfermeira e a senhora. Helena sorriu, mas parecia hesitante. Antes que ela pudesse responder, a enfermeira notou o interesse de Jacó e se aproximou, sorrindo carinhosamente. Oi, Jacó. Você quer saber o que é um milagre? Ele assentiu energicamente. Sim, a senhora estava falando sobre isso. É uma coisa boa, não é? A enfermeira riu, surpreendida pela curiosidade genuína do menino. Ela olhou para Helena e Arthur, que também pareciam atentos. Jacó, um milagre é algo que acontece sem explicação, algo que desafia tudo o que conhecemos. Às vezes, os médicos fazem tudo o que podem, mas, de repente, algo diferente acontece. Uma força maior ajuda, entende? Jacó franziu o rosto pensativo. Como? Alguém que melhora sozinho? Algo assim, respondeu a enfermeira, abaixando-se para ficar à altura dele. Houve uma paciente aqui que estava muito doente e quando os médicos não sabiam mais o que fazer, ela começou a melhorar. Foi inesperado, como se alguém lá de cima tivesse ajudado. Jacó olhou para a mãe e o pai e seus olhos brilharam com uma nova ideia. Eu também posso pedir um milagre? Ele perguntou, com a voz carregada de esperança. Helena e Arthur trocaram um olhar desconfortável, mas antes que pudessem responder, a enfermeira apenas sorriu,
Olha, Jacó, quem sabe, pedir com o coração nunca faz mal. Respondeu suavemente, acariciando o braço dele. Em seguida, despediu-se e saiu para atender outros pacientes. A semente estava plantada. Jacó ficou em silêncio por um instante, processando aquela ideia, até que seus olhos, cheios de determinação, se fixaram nos pais. Eu vou pedir um milagre. Quero falar com Deus. Helena deu um sorriso hesitante, tentando não desanimá-lo. Jacó, querido, nem sempre as coisas funcionam dessa maneira. Existem muitas formas de melhorar. Mas Jacó já parecia decidido. Ele olhou ao redor, como se procurasse alguém, e naquele mesmo instante viu um homem de olhar amável, com roupas simples e uma expressão serena, conversando com algumas crianças no outro lado do jardim. O homem parecia sereno, e ao perceber o olhar de Jacó, acenou levemente com um sorriso acolhedor. Quem é ele? Jacó perguntou curioso. Arthur suspirou. É o pastor Elias. Ele faz trabalho voluntário aqui no hospital, conversa com os pacientes e ajuda quem precisa. Jacó o observou intensamente por um momento e antes que os pais pudessem impedir, começou a empurrar as rodas de sua cadeira em direção ao pastor. Helena e Arthur trocaram um olhar e o seguiram de perto, incertos sobre o que aquilo poderia trazer. Ao se aproximar, Jacó foi direto. Oi, eu sou Jacó, disse ele, olhando para o pastor com uma seriedade inesperada para um menino da sua idade. O senhor pode me ensinar a pedir um milagre? O pastor Elias ficou surpreso e encantado com a sinceridade de Jacó. Ele se abaixou para ficar na altura do menino e segurou sua mão com gentileza. Claro, Jacó, posso te ensinar a falar com Deus, sim, mas primeiro você quer saber o que é a fé? Jacó sentiu os olhos fixos no pastor. Sim, quero entender. E quero saber como pedir um milagre. Elias sorriu, puxando uma cadeira para sentar-se ao lado de Jacó. Sabe, Jacó, a fé é quando a gente acredita em algo que não pode ver ou tocar, mas sente bem forte aqui no coração, ele disse, colocando a mão no peito. E a oração é como a gente conversa com Deus. Você já conversou com alguém que não pode ver? Jacó pensou por um momento e balançou a cabeça. Não, mas parece que eu posso tentar. Pode sim, respondeu o pastor. E você sabia que seu nome vem de uma história da Bíblia? Jacó foi alguém que lutou muito, alguém que nunca desistiu, que sempre teve coragem, mesmo nas horas mais difíceis. Jacó sorriu, parecendo gostar da ideia de que seu nome tinha uma história especial. E ele também pediu um milagre. Ele perguntou. O pastor assentiu, com um brilho no olhar. Sim, ele orou, pediu força e acreditou que Deus estava com ele. Sabe, Jacó, o milagre nem sempre acontece como a gente imagina. Às vezes, ele vem como uma força extra, uma paz no coração, algo que nos ajuda a seguir em frente, mesmo que a situação ainda pareça difícil. Mas ele lutou com Deus? Jacó perguntou fascinado. O pastor assentiu com um sorriso. Sim, ele lutou em oração e teve fé, e isso o ajudou a ser forte. Jacó ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele olhou para os pais, que o observavam em silêncio, e depois voltou o olhar para o pastor. Eu quero tentar, quero pedir para Deus me ajudar, disse ele com convicção. O senhor pode me ensinar? O pastor Elias apertou a mão dele com gentileza. Claro que posso. Feche os olhos, Jacó. Vamos começar com palavras simples, do jeito que você sente em seu coração. Jacó fechou os olhos, e o pastor começou a guiá-lo em uma oração simples, palavras que ele repetiu com fé e sinceridade. Helena e Arthur observavam à distância, inseguros sobre como aquilo influenciaria Jacó, mas algo na cena os tocava de maneira inexplicável. Naquele momento, vendo o filho orar pela primeira vez,
Helena sentiu uma emoção profunda e confusa. Quando Jacó abriu os olhos, parecia sereno, como se algo invisível o tivesse acalmado. Ele olhou para o pastor e sorriu, agradecido. Obrigado, pastor Elias. Agora eu sei o que é um milagre. Elias apenas sorriu, com o coração cheio de ternura e esperança. Naquela noite, ao voltar para o quarto do hospital, depois de seu encontro com o pastor Elias, Jacó sentia o coração acelerado. Havia algo novo dentro dele, uma chama pequena, mas viva, que ele ainda não compreendia completamente. Ele se lembrava das palavras do pastor. A fé é quando a gente acredita em algo que não pode ver, mas sente forte no coração. Sentado na cama, olhando para a janela e o céu escuro, Jacó fechou os olhos e respirou fundo. Com as poucas palavras que conhecia, ele começou a orar. Oi Deus, é o Jacó. O pastor Elias me falou sobre você. Eu queria pedir um milagre. Eu queria melhorar, sabe? Eu só queria poder respirar melhor, não ficar aqui no hospital sempre. Ele fez uma pausa, as palavras surgindo devagar, tímidas. Eu sei que meus pais não acreditam nisso, mas eu quero tentar, quero acreditar. Então, por favor, me ajuda. Terminando, Jacó abriu os olhos, sentindo-se um pouco mais leve, como se tivesse compartilhado um segredo especial. Não sabia o que esperar, mas se sentiu estranhamente em paz. Pouco depois, Helena entrou no quarto para lhe dar boa noite. Ao ver a expressão do filho, ela perguntou: Tudo bem, meu amor? Parece pensativo hoje. Mãe, eu fiz uma oração, respondeu Jacó, com um brilho novo no olhar. Helena franziu a testa, surpresa. Uma oração? Querido, nós já conversamos sobre isso. Às vezes, é melhor focarmos no que os médicos dizem, não em coisas que não podemos entender. Jacó balançou a cabeça insistente. Eu sei, mãe, mas eu quero acreditar que Deus pode me ajudar. O pastor Elias disse que a fé é algo que a gente sente, e eu sinto aqui dentro. Apontou para o peito com um sorriso suave. Eu só quero tentar, mãe. Helena hesitou. Não queria desanimá-lo, mas também não queria vê-lo esperando algo que, para ela, não passava de um sonho infantil. Eu entendo, Jacó, mas talvez seja melhor não depender só disso, certo? O que importa é que estamos todos aqui com você, fazendo o melhor que podemos. Jacó sorriu teimoso. Eu sei, mãe, mas mesmo assim vou continuar orando. Helena suspirou, mas sorriu de volta, acariciando os cabelos do filho. Boa noite, meu amor. Durma bem. Ao sair do quarto, Helena encontrou Arthur e compartilhou a conversa. Ele está falando em orar, Arthur. Eu não sei o que pensar. Ele parece tão determinado. Arthur deu de ombros, tentando minimizar. É só uma fase, Helena. Ele está confuso, procurando algo para se apoiar. Logo ele entende que a medicina é o que realmente vai ajudá-lo. Mas naquela noite, algo mudou. Enquanto dormia, Jacó sonhou com uma figura acolhedora, uma presença suave e protetora que parecia envolvê-lo em luz. No sonho, ele não via um rosto, mas sentia uma paz intensa, uma calma que ele nunca tinha experimentado antes. Quando acordou pela manhã, ainda com a sensação do sonho viva em seu coração, Jacó mal podia esperar para contar aos pais. Mãe, pai, eu sonhei com Deus, anunciou ele radiante, enquanto Helena ajeitava o travesseiro e Arthur lia as anotações dos médicos. Os pais se entreolharam surpresos. Você sonhou com Deus? Perguntou Helena, um sorriso hesitante surgindo em seu rosto. E como ele era? Jacó pensou por um momento, tentando encontrar as palavras. Eu não vi o rosto dele, mãe, mas senti que ele estava lá. Era como uma luz, uma sensação de paz. Ele estava me segurando. Eu sei que era Deus. Arthur balançou a cabeça, desconfortável. Jacó, meu filho, talvez tenha sido só um sonho.
Algo que você criou na sua cabeça porque estava pensando nessas coisas. O que você sente pode ser real para você, mas não significa que é de verdade. Jacó franziu a testa desapontado, mas não cedeu. Eu sei o que senti, pai, e foi real para mim. Helena, embora ainda cética, percebeu algo nos olhos de Jacó, algo que não tinha notado antes. Havia uma calma, uma certeza que ele raramente expressava, e por mais que a ideia de fé lhe parecesse distante, ela não podia ignorar a leveza que tomava o rosto de seu filho sempre que falava de suas orações. Conforme os dias passavam, Jacó continuou orando todas as noites. Seus pedidos eram simples, mas profundos, e cada oração parecia preencher seu coração com uma paz que ele carregava ao longo do dia. Helena e Arthur, por outro lado, se viam divididos. Começavam a notar que o filho parecia menos ansioso e mais confiante, e mesmo que não compreendessem a razão disso, o ceticismo deles dava lugar a uma curiosidade inquieta. Uma noite, enquanto assistiam Jacó dormir, Helena se virou para Arthur, o rosto cheio de questionamentos. Você já notou que ele parece diferente? Arthur suspirou, passando a mão pelo cabelo. Notei sim, mas o que quer que seja isso, é só uma fase. Ele está passando por muita coisa e encontrou uma forma de lidar. Helena assentiu, mas sua expressão era de dúvida. Mas e se? E se for algo a mais? E se ele estiver encontrando algo que nós não estamos vendo? Arthur a encarou, tentando segurar a frustração. Helena, nós temos que ser realistas. Milagres, orações, isso não faz parte do nosso mundo. Precisamos confiar nos mágicos. Apesar das palavras firmes de Arthur, Helena não conseguia ignorar a possibilidade de que Jacó estivesse de fato sentindo algo novo e inexplicável. Ela não sabia o que pensar, mas uma coisa era certa. A fé que ele estava desenvolvendo parecia estar tocando algo dentro dela também, ainda que ela não quisesse admitir. Naquela noite, enquanto Jacó dormia, ele teve outro sonho. Mais uma vez, ele sentiu a mesma presença acolhedora, mas dessa vez parecia que ela o envolvia em um abraço. Ele não tinha medo, ao contrário, estava cheio de um sentimento que só podia descrever como amor. Quando acordou, ainda sentia a paz daquele momento, e isso lhe dava uma força que ele não sabia de onde vinha. Para Jacó, cada oração era um passo a mais em direção àquele sentimento de paz. Para Helena e Arthur, a jornada de Jacó estava despertando algo novo, uma incerteza que aos poucos começava a tocar em suas próprias crenças. A presença constante do pastor Elias na vida de Jacó começava a incomodar Helena e Arthur. Observando o quanto o filho parecia dedicado às orações e aos sonhos que ele interpretava como sinais divinos, ambos os pais sentiam uma inquietação crescente. Apesar das pequenas mudanças que viam no ânimo de Jacó, não podiam aceitar que ele estivesse depositando tantas esperanças em algo que, para eles, não passava de ilusão. Numa manhã de visitas, enquanto Jacó recebia uma sessão de fisioterapia, Helena e Arthur encontraram um pastor no corredor. Decidiram que era hora de uma conversa franca. Aproximaram-se dele, e Helena foi a primeira a falar, com um tom mais duro do que o habitual. Pastor Elias, precisamos conversar, disse ela, encarando-o firmemente. O pastor, sempre sereno, acenou e sorriu. Claro, Helena. Arthur, em que posso ajudar? Arthur cruzou os braços, seu rosto refletindo uma mistura de ceticismo e frustração. Eu quero saber o que exatamente o senhor tem dito ao Jacó. Ele está obcecado com essa ideia de milagre e não consegue mais pensar em outra coisa. Nós não queremos que ele crie esperanças em coisas que não podemos comprovar. O pastor ouviu as palavras de Arthur com atenção e paciência. Ele sabia que a resistência dos pais de Jacó era compreensível. Eram pais amorosos e cuidadosos, desesperados por ver o filho bem.
Entendo a preocupação de vocês, disse ele com calma, mas eu não disse nada ao Jacó que ele mesmo não estivesse pronto para ouvir. Ele tem uma esperança natural, algo que às vezes os adultos esquecem de ter. Eu apenas o ajudei a expressar isso. Helena, ainda nervosa, deu um passo à frente. Mas ele é só um menino, pastor. Ele não entende a diferença entre esperança e ilusão. Nós queremos que ele se concentre em coisas reais, como o tratamento, a fisioterapia, os remédios. Milagres são histórias. E o Senhor está colocando uma responsabilidade muito grande sobre ele. Elias olhou nos olhos de Helena com uma expressão de compaixão. Eu respeito a opinião de vocês, Helena, e entendo que querem o melhor para o Jacó. Mas às vezes a ciência não tem todas as respostas e a fé pode oferecer algo que vai além da cura física. Vocês podem não acreditar, mas a fé dele o ajuda a enfrentar o que ele está passando. Arthur não escondeu sua frustração. Pastor, o senhor pode achar que entende o que estamos passando, mas não entende. A cada crise, a cada noite mal dormida, estamos tentando fazer o possível para salvar nosso filho. Ele não precisa de esperanças vagas. Ele precisa de tratamento concreto. O pastor assentiu com empatia, sem desviar o olhar firme de Arthur. Vocês são pais dedicados, e isso é evidente. E também é verdade que Jacó precisa dos cuidados médicos, dos remédios e de tudo o que a ciência pode oferecer. Mas ele também precisa da força emocional que a fé lhe traz. Eu nunca incentivaria uma ilusão, Arthur. Eu ofereci a Jacó o que ele me pediu, uma palavra de esperança. Helena suspirou, exasperada. Esperança. Uma palavra bonita, pastor, mas vazia. Para nós, esperança é o que fazemos todos os dias, ao seguir cada prescrição médica, ao buscar cada tratamento. Não achamos justo que ele fique esperando algo que talvez nunca aconteça. O pastor observou o casal, percebendo a dor por trás das palavras duras. Com calma, ele se despediu. Vocês são livres para orientar Jacó da forma que acharem melhor. Eu respeitarei essa decisão, mas lembrem-se de que a esperança dele é algo que ninguém pode tirar. E com um sorriso leve, despediu-se, deixando Helena e Arthur com o peso de suas próprias incertezas. Poucas horas depois, algo inesperado aconteceu. Enquanto descansava no leito, Jacó sentiu uma dor intensa no peito, uma opressão que dificultava sua respiração. Ele tentou chamar pelos pais, mas o som saiu fraco e hesitante. Sua respiração começou a falhar, o peito subindo e descendo em desespero. Helena, ao perceber a expressão de sofrimento no rosto de Jacó, chamou rapidamente a equipe médica. A crise que se seguiu foi uma das piores que ele já havia enfrentado. A dor parecia consumir seu corpo inteiro e a sensação de sufocamento se intensificava a cada segundo. Entre o tumulto de vozes e aparelhos, Jacó tentava lutar, mas o medo o dominava. Sentindo-se exausto e desamparado, Jacó pensou nas palavras do pastor e, por um momento, sentiu uma dúvida crescer dentro dele. Com o corpo fraco e os olhos lacrimejando, ele fechou os olhos e falou em pensamento. Deus, eu não sei se o Senhor está me ouvindo. Eu tentei orar, tentei acreditar, mas parece que nada está funcionando. Talvez o papai e a mamãe estejam certos. Talvez não haja um milagre para mim. Ele estava prestes a desistir. A dor era intensa demais. O medo o dominava. Mas então, uma lembrança lhe veio à mente. A história que o pastor Elias contara sobre o Jacó bíblico que lutou, que não desistiu, que segurou firme, mesmo na escuridão. Com um último esforço, ele murmurou em meio à dor, quase sem forças, Por favor, Deus, me ajuda. Eu quero acreditar. Aos poucos, enquanto o tratamento de emergência prosseguia e o oxigênio começava a entrar com mais facilidade em seus pulmões, a crise foi perdendo a intensidade. Helena, segurando a mão de Jacó, sussurrou ao filho com os olhos marejados, Você está aqui, Jacó? Estamos todos aqui. Vai ficar tudo bem.
Exausto, Jacó adormeceu com o rosto marcado pela tensão, mas em seu coração algo permanecia, uma pequena chama de persistência. Ele não sabia se aquilo seria o suficiente, mas inspirado pela história, escolheu segurar firme, como o Jacó de sua história, acreditando em algo que não podia ver. Quando Helena e Arthur finalmente se viram sozinhos, ambos estavam abalados. Olhavam para o filho em silêncio, enquanto uma mistura de medo e desamparo os envolvia. Pela primeira vez, Helena segurou a mão de Arthur e baixinho murmurou: Arthur, talvez o pastor tenha razão. Talvez exista algo que nós não conseguimos entender. Arthur desviou o olhar, ainda relutante em admitir qualquer coisa, mas não conseguiu responder. Ambos se sentaram em silêncio juntos ao lado de Jacó, enquanto o pequeno guerreiro descansava, preparado para continuar sua luta, com fé ou sem ela, no dia seguinte. Após a crise severa que Jacó enfrentou, o pastor Elias passou a visitá-lo com maior frequência. Ele sabia que o menino estava travando uma batalha não apenas física, mas também emocional, e sentia que sua presença e suas palavras poderiam oferecer algum conforto. Jacó, por sua vez, aguardava ansiosamente essas visitas, sempre com uma nova pergunta ou um sorriso curioso no rosto. Numa manhã ensolarada, o pastor entrou no quarto, trazendo um pequeno livro ilustrado sobre histórias bíblicas. Jacó sorriu ao vê-lo e, antes mesmo que o pastor se sentasse, começou a fazer perguntas. Pastor Elias, quando o senhor acha que Deus me escuta? Será que ele me ouve toda vez que eu oro? O pastor puxou uma cadeira ao lado da cama de Jacó e assentiu com um sorriso. Deus sempre escuta, Jacó, mesmo quando a gente pensa que ele está distante. Às vezes, a resposta que ele nos dá não é como imaginamos, mas ele nunca deixa de ouvir. Jacó franziu a testa pensativo. Eu sei que Deus é muito grande, mas às vezes parece que eu estou falando sozinho, ele confessou, olhando para o pastor com olhos que misturavam esperança e incerteza. É normal sentir isso, Jacó. Sabe, a fé é como uma semente que a gente planta. No começo ela é pequena, quase invisível e demora para crescer. Mas se você cuida dela, acredita e espera, ela começa a aparecer aos pouquinhos, dando sinais, explicou o pastor. Essas palavras foram como um sopro de coragem para Jacó. Ele começou a falar sobre as orações que fazia todas as noites e sobre os sonhos em que sentia a presença de Deus, uma sensação acolhedora que o fazia sentir-se protegido. Eu sonho que estou em um lugar cheio de luz e que não tenho medo de nada, ele disse, o rosto iluminado com um sorriso sereno. E, surpreendentemente, com o passar dos dias, pequenas melhoras começaram a surgir. A respiração de Jacó, antes tão frágil, tornou-se um pouco mais firme. Seus ataques de tosse eram menos frequentes e sua energia, embora ainda limitada, parecia mais presente. Os médicos notaram essas mudanças, mas não conseguiam encontrar explicação concreta para elas. Helena e Arthur, que acompanhavam tudo de perto, ficavam igualmente surpresos. Em uma tarde em que Jacó e o pastor conversavam, Helena e Arthur pararam do lado de fora do quarto, apenas ouvindo. O que é a esperança, pastor? Jacó perguntou, de olhos atentos. Ah, Jacó, a esperança é uma certeza que a gente sente no coração. Não importa o que aconteça, a esperança é o que nos faz acreditar que o amanhã pode ser melhor, disse o pastor, sorrindo. Jacó assentiu, pensativo. Então, é como se fosse uma luz que não apaga. Exatamente, respondeu o pastor. E você carrega essa luz, Jacó. Você é um menino de grande fé. Do lado de fora do quarto, Helena sentiu os olhos marejarem. Ela sempre considerara o pastor apenas um homem bondoso, mas agora, ao ouvir a paz e a convicção que ele ajudava Jacó a encontrar, não conseguia negar que algo de especial estava acontecendo com seu filho.
Naquela mesma noite, enquanto Helena ajeitava as cobertas de Jacó, antes de dormir, ele sussurrou, quase como um segredo: Mãe, eu estou ficando melhor. Eu sinto isso aqui, disse ele, apontando para o peito. Helena olhou para ele, surpresa. Você acha mesmo, querido? O que faz você sentir isso? Eu não sei explicar, mas é como o pastor disse, é a esperança. E ela está crescendo. Ela sorriu, tentando não deixar que ele visse a mistura de ceticismo e emoção que a dominava. Bem, se você acredita nisso, então é o que importa, meu amor. Arthur, no entanto, ainda mantinha uma postura rígida e resistente. Numa das visitas do pastor, ele decidiu confrontá-lo mais uma vez, mas desta vez, de forma mais branda, movido pelo próprio dilema interno. Pastor Elias, começou ele num tom hesitante, eu admito que há algo mudando no Jacó, algo inexplicável, mas ainda acho difícil aceitar que isso venha de algo que não podemos ver ou medir. O pastor assentiu, compreensivo. Arthur, eu entendo seu ponto de vista. A fé não é algo que todos compreendem da mesma forma, mas você já parou para pensar que nem tudo que tem valor pode ser medido? A paz, o amor, a esperança, são sentimentos invisíveis, mas reais. Arthur suspirou, olhando para o filho, que sorria enquanto desenhava num caderno ao lado da cama. Eu só quero que ele fique bem, e que não se iluda. E Jacó está bem, Arthur. Ele encontrou algo que o faz seguir em frente, mesmo nos dias difíceis. Isso não é ilusão, é força, respondeu o pastor com gentileza. Helena se aproximou, segurando a mão do marido. Arthur, talvez o pastor esteja certo. Temos feito tudo o que podemos pela saúde do Jacó. Talvez possamos permitir que ele tenha um pouco dessa esperança. Arthur assentiu, ainda hesitante, mas algo nele começava a se abrir. Nos dias seguintes, ele se pegava observando Jacó de maneira diferente, intrigado por aquela nova força silenciosa que parecia sustentá-lo. Helena, mais sensível, começou a se permitir sentir uma leve esperança também, ainda que de forma tímida, quase como se estivesse experimentando algo novo. As melhoras de Jacó eram pequenas, mas constantes. Sua determinação em manter as orações e seu relato dos sonhos, onde ele sentia a presença de Deus, davam-lhe uma paz inabalável que surpreendia a todos. O ceticismo dos pais, embora ainda presente, começava a dar espaço a uma curiosidade que não conseguiam ignorar. Num fim de tarde, enquanto o pastor Elias se despedia de Jacó, o menino segurou sua mão e disse: Pastor, eu quero agradecer, porque o Senhor me ensinou a ter esperança. O pastor sorriu, comovido, e lhe respondeu com carinho: E você, Jacó, me ensinou que a esperança é algo que vive no coração de quem acredita. Helena e Arthur, observando ao fundo, sentiram uma emoção profunda. Talvez, pensaram, houvesse realmente algo além do que a ciência poderia explicar. A resistência que mantinham começava a se dissolver pouco a pouco, com cada sorriso e cada pequeno progresso de Jacó. E mesmo que não estivessem prontos para admitir, aquele conflito entre razão e fé tornava-se agora uma ponte entre eles e um milagre silencioso que se desenrolava diante de seus olhos. Jacó vinha demonstrando pequenas melhoras, mas a fragilidade de sua saúde permanecia evidente. Era uma tarde tranquila quando Helena notou algo errado. Ele parecia mais abatido do que o normal. A respiração estava rápida, forçada. Quando ela tocou sua testa, sentiu um calor intenso. Uma tosse violenta sacudia o corpo pequeno de Jacó e o som rouco denunciava que algo grave estava acontecendo. Arthur, algo não está bem, chame os médicos. Helena gritou, a voz embargada de pânico. Arthur correu pelo corredor e logo uma equipe médica chegou. Jacó estava sendo levado às pressas para a unidade de emergência, enquanto Helena e Arthur tentavam segui-lo, mas foram barrados na entrada. A porta fechou-se,
deixando-os do lado de fora, impotentes. Helena caiu num banco próximo, com as mãos no rosto, enquanto as lágrimas rolavam sem controle. Arthur, em pé, olhava fixamente para a porta fechada, tentando se agarrar à ideia de que os médicos fariam tudo o que podiam. Ele já passou por tanto. Não pode ser agora. Helena sussurrou a voz tremendo. Arthur se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. Ele é forte, Helena. Jacó é forte. Ele vai conseguir passar por isso. Mas a firmeza em sua voz era uma fachada que mal conseguia sustentar. Horas se passaram, mas cada minuto parecia uma eternidade. Quando finalmente o médico saiu, seu rosto revelava cansaço e preocupação. Jacó está estável, mas a situação é muito delicada. A infecção se espalhou rapidamente e os pulmões dele estão extremamente frágeis. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas precisamos ser realistas. O corpo dele está muito cansado, disse o médico, tentando suavizar a gravidade da situação. Helena começou a chorar novamente e Arthur apertou os lábios, lutando contra o nó na garganta. Então, o que mais podemos fazer? Arthur perguntou a voz embargada. Por agora, apenas esperar, respondeu o médico antes de se retirar. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Arthur sentou-se ao lado de Helena, mas desta vez não tentou consolá-la. Ambos estavam mergulhados em uma sensação de impotência que nunca haviam experimentado. Pela primeira vez, o controle que acreditavam ter sobre a situação parecia completamente fora de alcance. Naquela noite, Helena e Arthur não conseguiam dormir. Estavam na pequena sala de espera ao lado do quarto de Jacó, abraçados como se aquilo fosse a única coisa que os mantivesse de pé. Helena, com os olhos vermelhos e inchados, quebrou o silêncio. Arthur, e se tudo o que fizermos não for o suficiente? Sua voz era quase inaudível, mas carregava todo o peso de sua dor. Arthur hesitou antes de responder. Ele sabia que havia chegado ao limite. A lógica e a ciência, que sempre sustentaram sua fé no tratamento de Jacó, agora pareciam insuficientes. Eu não sei, Helena. Pela primeira vez, eu não sei. Sua voz quebrou, e ele deixou as lágrimas caírem. Helena olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de desespero e uma súplica silenciosa. Eu acho que precisamos tentar algo que nunca tentamos antes. Arthur ergueu os olhos para ela, surpreso. Helena, o que você quer dizer? Eu estou dizendo que talvez o pastor Elias estivesse certo. Talvez a fé seja o que falta. Talvez seja hora de parar de lutar sozinhos e pedir ajuda divina. Arthur não respondeu de imediato. A ideia parecia tão distante de tudo o que ele acreditava, mas ao mesmo tempo não conseguia negar que havia uma verdade no que Helena dizia. Jacó sempre acreditou. Ele encontrou força na fé. E talvez fosse hora de eles fazerem o mesmo. Se você acha que isso pode ajudar, então vamos tentar, ele disse finalmente com um suspiro pesado. Poucas horas depois, Helena e Arthur estavam diante da igreja presbiteriana do Belvedere. O prédio, iluminado pela luz amarelada dos postes, parecia acolhedor e convidativo, mesmo na madrugada silenciosa. As portas estavam abertas, e lá dentro o pastor Elias estava em oração, como se soubesse que alguém precisava dele. Quando os viu entrar, ele se levantou e os recebeu com um sorriso sereno. Helena, Arthur, o que os trouxe aqui? Ele perguntou gentilmente. Helena não conseguiu conter as lágrimas. É o Jacó, pastor. Ele está muito mal. Nós fizemos tudo o que podíamos, mas não é suficiente. Não sabemos mais o que fazer. O pastor assentiu, compreendendo imediatamente o que eles sentiam. Vocês vieram ao lugar certo. Deus está aqui e ele escuta. Arthur deu um passo à frente, a voz tremendo. Pastor, eu sempre fui um homem racional,
Nunca acreditei em milagres, em coisas que não posso provar. Mas agora estou disposto a tentar, porque não posso perder meu filho. Elias colocou uma mão no ombro de Arthur e outra no de Helena. Vamos orar juntos. Não importa onde vocês estiveram antes. O que importa é que estão aqui agora, de coração aberto. Os três se ajoelharam diante do altar. O pastor começou a oração, pedindo pela vida de Jacó, pela força dos pais e pela intervenção divina. Helena e Arthur seguiram, suas vozes embargadas, mas sinceras. Pela primeira vez, eles se entregaram completamente, deixando de lado o orgulho e o ceticismo que carregaram por tanto tempo. Helena sussurrou entre lágrimas: Por favor, Deus, cuide do nosso menino. Dê a ele a chance de viver, de crescer, de continuar trazendo luz para o mundo. Arthur, ainda hesitante, finalmente permitiu que seu coração falasse. Se o Senhor está nos ouvindo, se é real, então nos ajude. Ajude o nosso Jacó. Quando terminaram, sentiram uma paz inexplicável, como se o peso que carregavam tivesse sido suavizado, ainda que o medo permanecesse. O pastor Elias sorriu para eles, com a certeza de que algo estava sendo transformado naquele momento. Vocês fizeram algo importante hoje. Deus ouve cada palavra dita com sinceridade, e eu acredito que Jacó está em suas mãos. Helena e Arthur se entreolharam. Pela primeira vez, não havia apenas medo em seus rostos, mas uma centelha de esperança. Uma esperança que eles mal ousavam nomear, mas que agora começava a crescer, pequena e luminosa, como a chama de uma vela. Os dias que se seguiram à noite de oração na igreja presbiteriana foram marcados por uma tensão silenciosa para Helena e Arthur. Eles haviam colocado pela primeira vez suas esperanças em algo que não podiam ver nem controlar, mas o medo ainda os acompanhava. Jacó permanecia na UTI, ligado aos aparelhos que monitoravam cada batida de seu coração frágil. Porém, na manhã de domingo, algo inesperado aconteceu. O médico entrou no quarto com um semblante intrigado. Helena, Arthur, começou ele, hesitando antes de continuar. Eu tenho notícias, boas notícias. Helena se levantou imediatamente, o coração acelerado. O que houve, doutor? Ele está bem? O médico sorriu, ainda perplexo. Eu diria que ele está melhor do que esperávamos. A infecção que estava comprometendo os pulmões dele diminuiu significativamente. A respiração está mais estável e os exames mostram uma recuperação acelerada. Não temos uma explicação clara para isso, mas é inegável que ele está melhorando. Arthur, incrédulo, cruzou os braços. Isso é possível depois de tudo o que ele passou? O médico assentiu, ainda pensativo. É raro, mas possível. Às vezes o corpo surpreende, especialmente quando o paciente tem uma vontade forte de viver. Helena levou a mão à boca, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Ela olhou para Arthur, que parecia preso em seus próprios pensamentos, tentando processar o que estava ouvindo. Arthur, ele está se recuperando, ela sussurrou, quase como se as palavras fossem um segredo sagrado. Quando visitaram Jacó, encontraram-no sentado, ainda pálido, mas com os olhos brilhantes. Ele sorriu ao vê-los e levantou levemente a mão em um aceno. Mãe, pai, estou me sentindo melhor, disse ele com a voz ainda fraca, mas cheia de alegria. Helena correu até ele segurando suas mãos. Ah, meu amor, estamos tão felizes de ver você assim. Jacó olhou para ela com um sorriso sereno e depois voltou os olhos para o teto, como se olhasse para algo muito além. Eu sabia que Deus ia me ajudar. Eu pedi com todo o meu coração. Arthur, parado ao lado, sentiu um nó na garganta. Ele nunca acreditara em milagres, mas naquele momento era impossível negar que algo fora do comum estava acontecendo. Ele se abaixou ao lado de Jacó, segurando sua mão.
E você foi muito corajoso, filho, disse ele, a voz embargada. Eu acho que talvez você estivesse certo o tempo todo. Jacó sorriu para o pai, os olhos cheios de um entendimento maior do que sua idade poderia sugerir. Papai, Deus sempre escuta. Ele só precisa que a gente acredite. Bussington, nas semanas seguintes, a recuperação de Jacó continuou a surpreender os médicos. Ele voltou a se alimentar melhor, sua respiração tornou-se mais estável e ele até conseguia dar pequenos passeios pelo hospital, acompanhado de Helena e Arthur. Cada pequeno progresso era comemorado com sorrisos e lágrimas de gratidão. Uma tarde, enquanto a família caminhava pelo jardim do hospital, Jacó parou de repente e olhou para os pais. Mãe, pai, eu quero agradecer vocês por nunca desistirem de mim, disse ele, com uma maturidade que comoveu os dois. Helena se ajoelhou para ficar à altura dele e o abraçou com força. Ah, meu amor, nós nunca desistiríamos e você também nunca desistiu. Você é o nosso milagre. Arthur, emocionado, colocou a mão no ombro do filho. Você nos ensinou algo que a gente nem sabia que precisava aprender, Jacó. Obrigado por acreditar e por nos ensinar a acreditar também. Naquele domingo, Helena, Arthur e Jacó foram à igreja presbiteriana do Belvedere para agradecer ao pastor Elias. A igreja estava cheia, iluminada pela luz suave que atravessava os vitrais coloridos. Quando o pastor viu a família entrando, abriu um largo sorriso e caminhou até eles. Jacó, é tão bom ver você de pé, disse ele com uma expressão de alegria genuína. Jacó correu até ele e o abraçou. Pastor, eu sabia que Deus ia me ajudar. E ele me ajudou mesmo. Elias olhou para Helena e Arthur, que se aproximavam com os olhos brilhando de emoção. E vocês, como estão? Helena assentiu, ainda segurando a mão de Jacó. Estamos diferentes. Acho que aprendemos que há algo além do que a gente pode ver. Algo que nos trouxe paz e força quando mais precisávamos. Arthur respirou fundo, parecendo buscar as palavras certas. Eu nunca pensei que diria isso, pastor, mas talvez eu tenha estado errado sobre muitas coisas. O dia da alta de Jacó chegou com o céu limpo e ensolarado, como se Belo Horizonte comemorasse junto com a família. Jacó, ainda frágil, mas sorridente, caminhava ao lado de Helena e Arthur. O corredor do hospital parecia diferente, quase festivo, e todos os rostos familiares, enfermeiras, médicos e pacientes, acompanhavam sua saída com sorrisos e acenos. A jornada de Jacó tocara não apenas sua família, mas todos ao redor. Ao chegarem à entrada do hospital, Jacó respirou fundo, apreciando o ar fresco e o calor do sol em seu rosto. Ele segurou as mãos dos pais e olhou para eles com um sorriso de serenidade e gratidão. Mãe, pai, obrigada por tudo. Vocês sempre estiveram comigo. Helena, emocionada, abaixou-se para abraçá-lo. Nós nunca teríamos conseguido sem você, Jacó. Foi você quem nos ensinou o que é fé. Arthur assentiu, enxugando discretamente uma lágrima que escapou. É verdade, filho. Você mudou tudo. Nos domingos que se seguiram, a presença da família na igreja presbiteriana do Belvedere tornou-se uma rotina especial. O pequeno grupo, antes relutante e distante, agora entrava na igreja com humildade e gratidão. A transformação de Helena e Arthur era visível. Eles estavam mais tranquilos, mais receptivos e gratos. A fé que antes parecia impossível de alcançar agora estava enraizada em suas vidas, trazendo uma nova perspectiva e paz. Jacó, por sua vez, encontrava um novo propósito na sua fé. Ele gostava de participar dos cultos, sempre observando atentamente as palavras do pastor Elias e, vez ou outra, contando sua história para as outras crianças e até para adultos da congregação. Um domingo, após o culto, uma menina mais nova chamada Sofia aproximou-se de Jacó. Ela também tinha uma condição de saúde difícil
e sua expressão era de quem buscava forças para enfrentar os desafios. Jacó, é verdade que você ficou doente e que agora está melhor? Ela perguntou com a voz tímida. Jacó sorriu, assentindo. Sim, é verdade. Eu pedi ajuda a Deus e Ele me deu forças para melhorar. A menina olhou para ele intrigada. Você acha que Ele pode me ajudar também? Jacó pegou a mão dela e respondeu com confiança. Eu tenho certeza que sim. Se você acreditar e pedir com o coração, Ele escuta. Deus escuta todo mundo. Helena e Arthur, observando a cena ao longe, trocaram um sorriso emocionado. Eles percebiam que Jacó, com sua fé simples e profunda, já estava deixando uma marca nos corações daqueles ao redor. A experiência de Jacó o transformara em uma fonte de luz e inspiração para os outros. E agora, ele levava essa fé como um dom, algo que podia compartilhar e multiplicar. Certa vez, após um culto, o pastor Elias chamou a família para uma conversa. Helena, Arthur, vejo que vocês estão cada vez mais presentes. É uma alegria imensa ver como vocês abraçaram essa nova caminhada. Arthur, ainda tímido, assentiu com um sorriso. Pastor, é difícil explicar, mas parece que encontramos algo aqui que procuramos a vida toda, sem saber. Helena completou com um brilho nos olhos. É como se nossa vida tivesse ganhado um novo significado, uma paz que a gente nunca conheceu antes. Jacó nos deu esse presente. O pastor Elias sorriu, segurando as mãos de Helena e Arthur. Vocês passaram por uma transformação verdadeira, e ela é visível para todos ao redor. A fé é um caminho que se constrói, um passo de cada vez. E vocês estão trilhando esse caminho com coragem, e assim a família seguiu, fortalecida pela espiritualidade e pela nova visão de mundo que adquiriram. A cada dia, eles encontravam novas razões para agradecer e novas maneiras de expressar essa gratidão. Jacó, com sua luz e alegria, continuava sendo um milagre que um dia todos duvidaram ser possível. Enquanto caminhavam juntos para casa após mais um domingo de culto, Jacó olhou para o céu e suspirou, sorrindo. Mãe, pai, vocês acham que Deus está nos olhando agora? Helena passou o braço pelo ombro dele e respondeu com uma certeza suave. Sim, meu amor, e eu acredito que Ele está sorrindo.